E no Elite Saúde de hoje, direto de Belo Horizonte, eu apresento para vocês a doutora Natália Mangeli, médica do estilo de vida. O que eu poderia dizer? Através desse podcast, nós vamos conseguir contextualizar tudo, porque assim, gente, não tem de forma nenhuma como resumir a Natália em uma única palavra, em uma única coisa. Até porque a nossa conexão, ela veio assim de muito tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos, quase, se eu não me engano, uns 4 anos. E essa nossa conexão veio através de, basicamente, eu me tornar paciente dela, passar por todo um processo de transformação que foi lindo, eu digo que foi uma mudança de diversos fatores de vida, tanto comportamental, quanto parar de vícios de álcool, conseguir olhar para mim, cuidar da minha saúde, até mesmo o alinhamento da minha cabeça para que eu olhe para um relacionamento saudável de modo mais amoroso. Então, passou por um processo como que eu gosto de dizer o seguinte, a Natália salvou a minha vida, basicamente. Eu era uma Vitória e, basicamente, me transformei em uma outra Vitória. E eu digo que desde quando eu conheci a Natália, graças a Deus ela é testemunha, a cada dia que passa, a vida só vem evoluindo. E no podcast de hoje, que não será só esse, nós iremos fazer outros, com certeza. Esse de hoje eu vou querer trazer uma das facetas da Natália, do olhar que ela teve assim comigo, que é muito desse universo do estilo de vida, e a gente vai puxar uma vertente um pouquinho para a parte da ansiedade. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu passei por diversos picos e tudo mais na minha vida, por muitos picos de ansiedade, muita coisa, aquilo me aprisionou muito. E eu digo que eu vim no processo de tratamento, eu fui melhorando, hoje eu tô com uma vida assim que eu posso dizer a Deus que parece um milagre comparado a quem eu fui. E a Natália tem o dedo inicial e a ponta assim, eu posso dizer que ela foi o start de tudo isso. Quem eu sou hoje, eu agradeço muito a Natália. E eu costumo dizer, chamar ela de Mãe Tália, porque é como se fosse basicamente uma segunda mãe, assim, para mim, e eu tenho um carinho e um amor muito profundo por ela. E apresento a vocês, doutora Natália Mangeli. Obrigada! Nossa senhora, eu não esperava uma apresentação assim tão... Eu fiquei emocionada. É porque você é muito importante na minha vida, então eu falo assim que quem eu sou... Agora eu quero chorar, meu Deus, não posso chorar. Pois quem eu sou... me deu vontade de chorar também, a gente nem começou! Mas tudo quem eu sou, eu digo que pela família que eu estou conectada, pelo relacionamento que eu tenho, pelo olhar com a minha saúde, pelo olhar com as minhas amizades, porque você sempre teve aquele olhar com um olhar de amorosidade. Nunca foi um viés de julgamento, eu consegui abrir assim a minha vida como um livro e você direcionava tudo que você era possível e acaso algo não fosse ali ao seu alcance, você direcionava o caminho a ser, até inclusive na época ela se conectou com o meu psicólogo, que eu costumo dizer que também a Natália tem esse viés integrativo, que é o que? Ela te dá a direção do que você precisa também. Então eu costumo dizer que existe a vitória do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu prometo que eu vou tentar assim trazer o máximo possível, mas a primeira coisa que eu queria aqui pra gente até puxar, porque é difícil até a minha cabeça raciocinar algo assim, o que a gente vai puxar de primeiro? Mas é uma coisa que a gente tem ali muito em comum, que é até uma questão que a gente vive e busca viver hoje a cada dia, que é esse viés do estilo de vida saudável. Então, primeiramente, Natália, eu queria até mesmo que você trouxesse o que você vem acompanhando em questão de queixas, vamos focar até no viés da ansiedade, sobre esse movimento do estilo de vida saudável, o que você prega para os seus pacientes hoje, qual que é a sua visão para isso? Vamos lá. Vou trazer um pouquinho do contexto, posso? Pode, claro. Durante a faculdade de medicina, o que a gente escuta muito a respeito do tratamento das doenças, de como acompanhar um paciente. Não, a maior parte das vezes o paciente chega já doente, né? Então a gente não está buscando só a prevenção, muitas vezes trabalhando no contexto de tratar o paciente. Então a gente sai um pouquinho da prevenção nesse momento. Na faculdade eu escutava muito que a gente tinha que orientar os pacientes a ter hábitos saudáveis, orientar os pacientes a reduzir o consumo de álcool, orientar os pacientes a parar de fumar. Só que eu não aprendi a fazer isso na faculdade. Eu escutava que isso deveria ser feito, mas eu não tinha técnica para isso. Depois fiz a residência de cirurgia geral, fui para o outro caminho, né? E toda a minha trajetória da cirurgia para começar a estudar a homeopatia. Quando eu comecei a estudar homeopatia, e eu estudei numa linha mais abrangente, eu comecei a entender o impacto
de todos os meus hábitos na minha saúde. Foi muito comigo primeiro, para depois ser no meu modo de tratamento do paciente, sabe? Eu falo que eu fui a minha primeira paciente nesse modo de trabalho, nesse modo de atendimento. E aí, na homeopatia, a minha cabeça já começou a abrir muito nesse sentido. E eu comecei a ver que eu queria atender um paciente para resolver a queixa que ele trazia para mim, só que não adiantava eu ficar focada só naquele pedacinho que ele me trazia. Então, ele chegava para mim, no início eu trabalhava muito focada na dor abdominal. E a dor abdominal é um sintoma que ele tem muita relação com a parte emocional. A investigação de dor abdominal, ela é muito extensa. A gente tem grupos grandes de doenças, tanto físicas quanto infecciosas, inflamatórias e emocionais, que vão ter como resultado a dor abdominal do paciente. E aí, nesse momento, eu virei e falei assim, para eu conseguir entender e tratar a dor abdominal do meu paciente, eu preciso entender todos os hábitos de vida dele. E aí eu comecei a incluir isso no meu atendimento. Quando eu estava em 2021, mais ou menos, a Júlia, que é uma amiga minha médica também, falou como foi a primeira vez que eu ouvi o termo medicina do estilo de vida. Ela me apresentou isso, inclusive, Júlia, muito obrigada por ter me apresentado isso. A Júlia também trabalha nessa linha. E aí ela falou comigo, você já ouviu falar de medicina do estilo de vida? Eu falei, não. O que é isso? Ela falou, não, vou te mandar o site. A medicina do estilo de vida, ela foi desenvolvida pela Faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Um grupo de profissionais multidisciplinar, não são só médicos, tem médico, psicólogo, eles se reuniram para estabelecer quais eram os pilares da saúde para a gente trabalhar, na verdade, a prevenção e o tratamento das doenças crônicas. E é muito interessante porque eles definiram de uma forma acadêmica quais são os pilares da saúde e, em cima disso, eles começaram a ensinar técnicas para os profissionais de saúde conseguirem levar um paciente que estava num estilo de vida totalmente não saudável para um estilo de vida saudável. E aí, o que eu aprendi? Quais são os pilares da saúde? Nós temos 6 pilares. Qualidade de sono, alimentação saudável, atividade física, relacionamentos saudáveis, substâncias tóxicas que devem ser eliminadas e gestão de emoções. Ou seja, tudo aquilo que, quando eu estava estudando a parte da dor abdominal, que para mim não fazia sentido olhar para só um sintoma fechado, eu comecei a entender que todos esses pilares interferiam no sintoma do meu paciente, só que estruturado por uma das maiores universidades que a gente tem no mundo, né? E aí eu comecei a estudar muito a medicina do estilo de vida, entender quais eram as técnicas, entender qual era o impacto, inclusive, de cada um desses pilares nos sintomas do meu paciente. E isso foi abrangendo para todas as outras patologias, todas, sem exceção, todas. Eu comecei na dor abdominal, só que durante o meu estudo eu entendi que a medicina do estilo de vida, ela envolve qualquer ser humano que está saudável ou que não está saudável. E o termo saudável, ele é um termo muito amplo, né? A gente fala assim, o que é uma pessoa saudável? É uma pessoa que não tem doença? Não. Uma pessoa saudável é uma pessoa que não tem doença e que tem hábitos saudáveis. Porque se eu pegar, por exemplo, um adolescente, que são jovens, a gente sabe que o jovem ele tem um sistema imunológico mais forte, ele tem força física, o corpo dele responde a qualquer tipo de infecção muito mais rápido. Se eu pegar um jovem de 16 anos de idade, sem comorbidades, sem doenças, ele não usa nenhum medicamento, mas aí eu vou olhar a alimentação dele, não é diversificada.
Ele come fritura, come um monte de alimento ultraprocessado, né, cheio de químico, conservante. Ele não faz atividade física, inclusive é algo que me incomoda muito aqui no Brasil, que as escolas elas não colocam a atividade física como uma prioridade na vida dos estudantes. Não faz atividade física, o sono é totalmente atrapalhado, ele vai dormir 11 horas da noite, meia-noite e acorda às 6, porque ele tem que estar na escola às 7. Esse adolescente, ele é saudável? Não. Ele não tem doenças neste momento, mas ele não é saudável. Ele não é saudável. Como cirurgiã, uma das aulas que eu dou para os meus alunos é a aula de avaliação pré-operatória. A gente tem uma classificação da anestesia, da Sociedade Americana de Anestesiologia, para entender qual que é o risco do paciente ter uma complicação num pós-operatório ou num transoperatório, durante a cirurgia ou depois da cirurgia. E essa avaliação, ela deixa muito claro lá que quem que é o paciente 1, que é o que tem menor risco de complicação. É o paciente jovem, sem comorbidades, sem doenças e sem comportamento de risco. O que é o comportamento de risco? O que ele está querendo dizer com isso? Uma pessoa que tem hábitos saudáveis. Porque se ele é um jovem sedentário, ele não é saudável. E agora, até um ponto que eu, como não sou profissional da área da saúde, posso falar isso até mesmo por presenciar muitas coisas. Eu falo o quanto as pessoas, principalmente quando estão com hábitos não saudáveis e excesso de peso, se colocam em risco de diversas circunstâncias, como em cirurgias, para fazer se entendesse o grau de risco, que é assim, impressionante. E dentro desse contexto, até, Natália, que você trouxe sobre esse viés do jovem, do saudável e não saudável, tanto para os jovens quanto também para nós adultos, tem uma vertente que é muito comum da gente chegar ali no médico e o médico simplesmente falar, você precisa reduzir o álcool, você precisa reduzir, às vezes, o cigarro, você precisa começar a comer dessa forma. Ele prega regras para a gente, mas muitas das vezes eles não nos acolhem para entender o porquê desses comportamentos. Então, acaba que a Natália sobre minha vida do avesso. Eu digo que vai vários vertentes, assim, parece uma psicoterapia que depois entra com a parte médica. Então, os porquês, e ali com aquele processo dela da escuta, que ela tem muito grande, porque a consulta dela é uma consulta longa, ela não tá olhando para você ali, tipo, é um paciente, é um número, não, ela tá olhando porque ela quer te entender, ela quer pegar o quebra-cabeça e unir, assim como eu me sentia. Então, assim, eu fui trazendo os vieses psicológicos, a minha vida foi ficando mais clara, é como se eu peguei todos os meus problemas e eu coloquei num mural, assim, muito prático. E eu comecei a ver, eu tenho que ajustar isso aqui, tenho que ajustar isso aqui. Para vocês terem uma ideia, chegou até em pilar de amizades, que eu via que isso aqui estava me direcionando para esse caminho que não estava me fazendo bem, isso aqui tá para tal. Por isso que eu falo que ela parece uma mãe. Porque realmente, eu falei assim para a Natália que eu disse que ela fez um processo de reeducar. Ela me reeducou como uma cidadã, como um ser humano. Porque simplesmente a gente nessa vida corrida, que ainda mais é dos empresários, de pessoas que estão trabalhando aquela coisa, aí tem marido, filho e tudo, a gente olha para tudo e esquece da gente. E como a gente vai procurar os profissionais da área da saúde como um todo, a grande maioria ainda tem resistência com o psicólogo, muitos dos profissionais não trazem esse viés do todo. E como a gente não tem essa escuta ativa do profissional, porque quando a gente fala, a gente se autoescuta, acaba que a gente fica boiando. Então, quando eu ia falando todas as coisas para ela, ela foi acolhendo tudo, eu abri a minha cabeça de, não, eu preciso cuidar desse viés das emoções, porque eu preciso trabalhar isso aqui, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitos sonhos, muita vontade de vencer, e eu sei que eu precisava de performance e de estar com a cabeça bem. Então, antes a minha cabeça parecia que tinha várias vozes, assim, uma coisa para lá, uma coisa para cá, crise de ansiedade, pânico e não sei o quê, e bebia muito, bebia todas as vezes na semana, era um negócio, assim, terrível. E aí, com o processo que ela veio fazendo, assim, de silenciar, que é o que eu acho que a gente precisa, eu digo assim, toda vez que eu saía dessa consulta da Natália, parecia que eu fazia assim, ó, a alma lavava. Parece que a gente começa a pegar, opa, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para cá. Então, esse viés que ela traz do todo é maravilhoso. Só que, voltando para essa questão que eu acho assim que o principal de tudo, que é o causador dos excessos, é a emoção.
vindo ali daquele viés de ansiedade, o estresse. Então, eu queria que você falasse assim, um pouco para a gente sobre essa questão das emoções. O que acontece? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de interpretar as emoções como algo real que está acontecendo naquele momento. Então, existem... Nossa, esse é um tema muito profundo. Vamos lá. Nós nos formamos, a gente vai passando ao longo da nossa vida por várias fases e vários estágios. Todo mundo tem trauma. Não existe um ser humano vivendo neste planeta que não tem trauma, tá? Tira isso da sua cabeça. Todo mundo tem trauma, independente de onde essa pessoa nasceu, de onde ela cresceu, de onde ela está. Todo mundo tem trauma. Todo mundo. Cada um dentro do seu círculo, dentro daquilo que apresenta, mas você pode, eu tenho certeza, pode pegar aí as pessoas que nasceram em berços milionários. Vai conversar com elas. Elas têm traumas. Todo mundo tem trauma. O que eu entendi? Isso não foi eu entendi sozinha, não, tá? Isso foi com base em estudo durante esse período que eu comecei a entender o impacto da emoção no corpo físico, nesse corpo. O nosso cérebro, ele interpreta a emoção como um evento de risco real, se essa emoção for uma emoção negativa, tá? A emoção positiva, ele vai interpretar como algo bom, positivo e agradável. Nós temos um mecanismo de sobrevivência e esse mecanismo é um mecanismo que envolve o nosso sistema endócrino metabólico. Então, quando você tem uma emoção, um pensamento, uma lembrança, você libera neurotransmissores no seu organismo que vão disparar essa cascata endócrino-metabólica. Essa cascata endócrino-metabólica, ela é uma cascata com o objetivo inicial de gerar, de liberar no nosso organismo sintomas inflamatórios. Sintomas não, desculpa, substâncias inflamatórias. Por quê? Porque para a gente tratar qualquer tipo de agressão física no nosso organismo, a gente precisa que a inflamação aconteça para depois desinflamar. A inflamação, ela é o nosso corpo lutando contra uma agressão. Quando isso acontece porque eu estou apenas no emocional, essa inflamação, ela não tem um foco específico, porque eu não tenho um corte, eu não tenho um vírus, eu não tenho uma bactéria. E aí cada pessoa vai desenvolver o sintoma relacionado à inflamação com aquele local que estiver mais sensível. Então eu posso ter pessoas que vão desenvolver doenças de pele. Eu posso ter pessoas que vão desenvolver doenças intestinais. Eu posso ter pessoas que vão desenvolver doenças respiratórias. Se você conhece ou você tem asma, você sabe muito bem que o emocional dispara a crise de asma. Não é só a mudança do ambiente. A mudança do ambiente também dispara. Isso é inegável. Mas o emocional dispara uma crise de asma. Pessoas que têm psoríase. O emocional piora a inflamação da psoríase. Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são doenças inflamatórias graves. O emocional dispara crises. Então, quando a gente entende que o estado emocional, ele dispara toda essa cascata endócrino-metabólica e que ele vai promover inflamação naquele local que está mais suscetível, e aí algumas vezes vai ser uma redução da imunidade, por exemplo. Às vezes eu tenho uma pessoa que não tem nenhuma doença crônica, como essas que eu citei, doença inflamatória, asma, psoríase. Estou tentando pegar todos os sistemas para vocês entenderem como que está tudo conectado. Eu não tenho
uma conexão específica apenas. Tem uma aí que eu queria até que você falasse, que esse, assim, é o campeão, que foi o meu maior desafio a vida toda e hoje está, assim, 100% curado, que é o viés da compulsão alimentar também. Sim, sim. Então, isso que você vem falando sobre desencadear, eu costumo dizer que, até isso meio eu vim aprendendo com a Natália, como que as coisas vão somatizando ali no nosso organismo. Isso da compulsão é uma coisa assim que pega muito todas as mulheres. E a cada dia que passa, o grau de obesidade, o número de pessoas com mais peso é justamente por isso. A gente sai comendo emoção. Ansiedade, estresse, a questão de querer resultado como um todo. E isso eu fui notando que somatiza. E até dando um exemplo aqui. Além do viés de compulsão, transtorno de estresse pós-traumático, vícios em questão de álcool, problemas de raiva sobre o passado, coisas não resolvidas. Eu acho que eu sou o seu maior case de atendimento, né, Natália? Porque assim, gente, eu sou a pessoa que você caçar problema, tive. Qualquer problema assim, quase você falar, eu tive. Até coisa respiratória, eu tive um viés de rinite, maior coisa. E aí, o que acontece? Muitas das pessoas não escutam isso do médico, levam para o psicólogo. Vários psicólogos hoje, infelizmente, eu espero que isso mude, não dão conta. Não é todo psicólogo que dá conta de ter esse olhar dinâmico para as pessoas. E muita gente também corre do psicólogo. Então eu digo assim, a Natália é aquela pessoa que você pode se abrir, você pode soltar tudo ali, porque ela vai te dar confiança e vai te direcionar. Tanto que o processo do psicólogo não foi do nada, foi um processo que foi fluindo. Mas onde eu quero chegar com isso? Inclusive, você tinha resistência no início tinha. a ficar ali na... Porque uma coisa importante, eu trabalho essa parte emocional, mas eu não tenho formação como psicóloga. Exato. E eu oriento e solicito sempre que possível ter o acompanhamento. E a resistência é grande. É grande, porque o que acontece? Como eu falei do Mãe Itália, e vou repetir de novo, você acaba que você vai se soltando e vai passando por um processo de você trazer as suas questões. E dali ela consegue ver, e a gente também consegue ter essa percepção do que é que está causando esses gatilhos. Então, hoje, o que eu posso dizer, principalmente trabalhando com muitos empresários, muitos profissionais, a ansiedade, o estresse, o burnout, toda pessoa que eu sento para conversar ultimamente toma algum remédio. Todas, assim, sem sombra de dúvida. De sertralina, de Rivotril, de Venvance. Então, acabou que virou uma epidemia que todo mundo normalizou. E teve um dia específico, eu estava falando com você, né? Que a Natália falou assim, não lê bula de não sei o quê. Eu fui ler a bula do remédio. Pra quê? Foi uma crise de ansiedade. E dali eu iniciei um processo que hoje eu venho cuidando cada vez mais de mim. E isso até uma coisa que eu vou falar para vocês. Não é um viés de milagre que do nada a gente começa, não. É um estilo de vida. Que a cada ano que vem passando, até a Natália vai fazendo um processo de acompanhamento, a gente vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou fazer o que for preciso para que eu não fique refém de remédio. Porque cada vez mais eu venho reduzindo a minha dosagem de remédio. E eu queria, inclusive, porque eu sei que vai assistir aqui vários profissionais da área da saúde e tudo mais, empresários, que é que a gente traga esse viés do não é normal a gente silenciar sintomas com remédio. Exato. Esse estresse, a ansiedade como um todo, a gente precisa trabalhar, precisa curar coisas. E eu queria que você falasse sobre esse impacto dos remédios, que não é tão falado, que as pessoas estão normalizando do estou medicada. Vou falar uma frase forte agora. Eu não sei se tem muita gente preparada para isso nesse momento. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao tratamento da ansiedade, da depressão, vou focar nessas duas, os medicamentos, eles não curam a ansiedade e nem a depressão. Calma. E antes de começar a julgar o que eu estou falando, escuta até o final. Os medicamentos, eles minimizam os sintomas. Eles não curam. São como se fosse uma muleta que a gente vai usando, como se fosse... Eu não gosto de usar o termo muleta, porque fica parecendo que é algo só de suporte e apoio. Nós temos que ser muito sinceros. Pessoas em crise de ansiedade, crise de depressão grave, precisam da medicação. Elas precisam da medicação. Não tem como. Por quê? Porque ela está num estado tão intenso de sofrimento
tão intenso que ela não consegue racionalmente sair desse estado emocional para conseguir trabalhar os pilares que a gente precisa. Então, nós temos dois momentos diferentes. A gente tem um momento que eu tenho sintomas num ambiente controlado. A pessoa apresenta os sintomas, mas ela está vivendo a vida dela com impacto, mas ela está vivendo. Essa pessoa que está usando o medicamento de forma nem sabe há quantos anos e está vivendo ali, sobrevivendo, vamos usar esse termo que eu acho que é melhor, ela continua com a raiz do problema. A pessoa que está num estado muito avançado de sintomas muito intensos, ela precisa da medicação naquele momento. Mas a ideia é usar a medicação no momento da crise, do momento de sofrimento intenso. E associado a isso, fazer todo o acompanhamento de mudança de estilo de vida e não apenas o acompanhamento emocional junto com um profissional especializado psicólogo, porque também não adianta eu falar, não, beleza, temos aqui uma pessoa com um diagnóstico de crise de ansiedade, vamos iniciar a medicação específica. Eu estou controlando o sintoma, mas eu não estou trabalhando o que está gerando o sintoma. Bom, te indico então fazer um acompanhamento com o psicólogo. Quantos pilares da saúde o psicólogo vai trabalhar? 1, Nós temos quantos? 6. 6. A questão é que a maior parte das pessoas estão com os 6 pilares desconectados. Um pilar impacta no outro. Nossa, agora que você falou sobre um pilar impacta no outro, eu acho assim que eu vou até trazer um viés didático aqui, pegando os 6 pilares. Logo quando eu tinha conhecido a Natália, né, os 6 estava tudo ferrado. Os 6. Mas eu notei que esse processo do olhar para os pilares, e a gente vai ali resolvendo eles, vai cada vez os problemas sendo reduzidos. Até que passou, eu digo que ninguém é perfeito, ninguém tem a vida perfeita, mas chegou um nível de estar quase tudo assim bem alinhado, e eu ainda tinha aqueles vieses de crise. Olha só que a gente vai voltar para as emoções. Algumas situações que estavam impactando o meu trabalho, de travar, de ficar de cama, de ficar debaixo do cobertor, da cabeça com um monte de vozes, até aquela coisa, até que do próprio psicólogo escutei. Seria interessante você utilizar o remédio para te ajudar. E aí eu falei, nossa, eu resolvi todas as coisas, deixa eu olhar o que que era. Aí o que que era que estava debaixo da caixa preta que eu não tinha analisado? Eu tinha muita raiva, muito ódio no coração e muita ansiedade por muitas coisas que não eram sobre o momento atual, mas era que eu queria mostrar para os familiares, ou para o pai, mãe, tudo. Então, assim, eu entrei num processo imersivo na terapia de exercer perdão, de tirar a raiva do coração, de olhar para aquele lugar que dói, daquelas profundezas. E simplesmente, quando eu fiz isso, nunca mais eu tive uma loucuragem de como é que eu posso dizer, de pico de nada. Então agora o que eu posso dizer? Eu fui lá no fundo, olhei para a questão emocional, cuido todo santo dia, que nem uma criança pequena de 2 anos que vai colocar o dedo na tomada, quando eu levemente eu sinto aquilo, eu anoto, eu escrevo, eu tenho psicólogo hoje que eu posso cuidar. Por quê? Eu fui cada vez mais ainda nivelando a saúde para que eu possa agora estar reduzindo o ansiolítico. Então eu sou a pessoa que eu fui contra psicólogo, foi contra tudo. A Natália que foi me ajudando a abrir a cabeça, a tudo. Gente, é um negócio assim que não tem como. Eu digo assim que também já teve pessoas que eu fiz um trabalho, e a Natália já desenvolvemos um trabalho há um tempo. Ela é a única pessoa que não tem como a gente dizer Natália tem um nicho. Não tem. Eu falo até assim para ela, a gente vai trazer aqui o campo inicial da ansiedade, mas não tem. Porque é uma pessoa que... Gente, até assim para vocês terem uma ideia. Até minha questão espiritual comigo mesma evoluiu. Porque você vai limpando barreiras e aí vai sobrando lacunas, vai mostrando onde é que você tem que reduzir, o que você tem que ajustar e por aí vai. Até hoje, graças a Deus, eu digo que foi por conta dela, porque ela também me ensinou o que é um relacionamento saudável. Porque os que eu tinha, misericórdia, era um dedo podre, não, era imundo.
Então ela começou a me mostrar com esse viés o que que é normal, o que que não é. E, gente, é real, ela olha, ela pega assim a nossa vida debaixo do tapete, e aí você olha assim, tudo fala assim, a Natália, você passa por ela, não tem como você não virar gente, você só vira gente se você não quiser. Então, mas é a verdade, é a verdade. Por isso que eu falo assim, eu chamo ela de mãe Thalia, chamei ela até para ser minha madrinha, eu falo assim, meu Deus, eu tenho ela ali a tudo. E inclusive até uma coisa de louco, tudo que ela vem fazendo no processo de trabalho dela, ela traz uma questão educativa, que eu às vezes quando eu quero fazer uma coisa, eu me lembro assim da voz dela aqui até, nossa, que eu não vou falar que eu sei que ela vai brigar. Juro, juro para vocês terem uma ideia, porque eu sei que é muito nítido isso. Então, o porquê que eu sempre falei assim, Natália, isso agora a minha vida, graças a Deus, depois de passar por tudo isso, gente, engrena. Engrena de um jeito, que eu falei assim, enquanto eu tiver vida, o nome da Natália será falado. Porque eu falo, gente, é melhor que a Universal, melhor que a Igreja Universal, é milagre em cima de milagre. Ô, gente, mas calma. Não, mas é sério, eu tô falando sério, não é nada não, eu tô falando que você merece isso. Eu entendo, eu fico muito feliz com isso, mas, inclusive, quando eu fiz o curso de Harvard de Medicina do Estilo de Vida, uma das professoras usou uma analogia que eu achei fantástica e que eu vou trazer ela agora. Maravilha. Eu, como médica, eu vou apenas te mostrar o caminho, mas quem vai trilhar é você. Eu não peguei sua mão e fui andando com você. É igual um carro. A médica usa, a professora de Harvard usa exatamente essa analogia. A sua vida, a sua saúde, ela é como se fosse um carro. Você está dirigindo. Eu sou o Waze, que você coloca lá para onde você quer ir, eu vou te mostrar. Na nossa consulta é exatamente isso. Você chega na consulta e você me fala para onde que você quer ir. Aí eu vou te mostrar qual que é o caminho. Só que quando você está lá dirigindo o carro, você segue o caminho se você quiser, porque o Waze não anda na sua direção. Inclusive, meu marido fala muito isso. A gente coloca o Waze, ele vira para mim e fala assim, o Waze, ele me dá uma opção, eu sigo esse caminho se eu quiser. E isso que você falou do caminho é muito interessante, porque teve uma conversa que a gente estava falando, que você falou assim, você me questionou, não soube dar resposta, e você que falou do porquê que é que eu segui todo o caminho. E aí eu queria falar até mesmo para você, que você dissesse, qual que é o tipo de pessoa que tem sucesso e a que não tem sucesso num tratamento como você? Que você trouxe aquele viés mesmo do que você até trouxe, né? Eu queria muito, eu tinha um foco muito grande lá à frente, esse viés de querer fazer, assim, para ter essa transformação. É porque você tinha... Então, isso é interessante. Pra gente, quando uma pessoa traz uma queixa em relação à saúde que ela quer mudar, que ela quer melhorar, ela tem que ter uma vontade real, muito forte, ligada a isso, com um propósito maior. Eu vou pegar o exemplo do emagrecimento, tá? É muito comum as pessoas quererem emagrecer para eventos específicos. Vamos supor, minha filha vai casar. Eu sou a mãe da noiva, eu quero estar magra no casamento da minha filha. Aí a pessoa emagrece até o casamento. Faz tudo. O que acontece depois? Ganha peso tudo de novo. Por quê? Porque o motivo acabou. O porquê dela estar ali, mudando a alimentação, fazendo atividade física, usando medicamento, não importa qual foi o método que ela usou, ele acabou. Agora, a pessoa que vira para mim e fala que quer emagrecer porque ela está se sentindo mal, ela está se sentindo mal fisicamente, e não é só uma questão de estética, muitas vezes, a questão estética pode ser um motivo forte, mas depende de quanto emocionalmente isso está impactando a vida dela. A gente tem... O ser humano não é muito inteligente. A história da tomada, que você comentou, a gente fala com a criança, não põe o dedo na tomada. O que ela faz? Vai colocar. Ela vai lá e coloca o dedo na tomada. Quando ela sente a dor, ela para de pôr o dedo na tomada. Só que se essa dor for mais ou menos, a chance dela ir lá e colocar o dedo de novo é muito grande. A gente, para conseguir mudar um hábito, a gente tem que ter um motivo forte, porque senão você não vai conseguir mudar.
A primeira pergunta é: por que você quer mudar esse hábito? Por quê? Se você não souber responder, é esse o caminho. A primeira pergunta é: por que você quer mudar? Você lembra que você me falou isso? A gente tem tantas conversas, e um dia a gente conversando, você me falou sobre isso. E aí eu ficava muito naquela de por que tinha uma época que eu era tão saudável, e depois que eu comecei a namorar, desengrenou um pouco e eu estava tendo uma certa dificuldade. E aí eu identifiquei, o físico que eu focava era para atrair uma pessoa que treinava. Conquistei aquela meta, acabou. Aí depois eu comecei a buscar novos motivos. Quando eu encontrei o motivo, eu quero ter 90 anos bem, levantando, sentando, fazendo minhas coisas, tá 100% bem, parece que a minha cabeça entrou no estilo de vida que eu já tinha antes e agora eu tô zero compulsão, comendo o que eu tenho que comer, sabendo impor limite, tudo. E realmente aquilo que você falou, que eu falei, uma coisa associada a isso que você falou, qual foi o motivo? Aí tudo quanto eu olho eu penso, qual que é o motivo? Qual que é o motivo? Então isso ficou muito na minha cabeça. Por que que eu vou fazer isso? Por que que isso está acontecendo? E até o momento de agora, eu não tinha uma palavra para resumir o que você faz pelas pessoas, mas agora eu acho que eu tenho. Você aprende, você ensina as pessoas a escutarem a si mesmas, em questão de todas as áreas da vida dela. Você faz com que a pessoa reflita, escute e consiga se analisar antes que o circo pegue fogo. Então é um processo evitativo e acaba que se transforma nisso. Aí depois que a gente consegue se salvar, eu posso dizer que eu me salvei, a gente tem ali uma plantinha que a gente tem que estar regando todos os dias. E uma coisa também que eu vou falar, gente, que impacta muito no emocional, que a Natália puxou muito a minha orelha, eu fui muito resistente, que isso me ajudou com a ansiedade, que é o processo do sono. Eu estava acordando 4 e pouco da manhã, dormindo meia-noite, aquela loucurada toda. Fiquei muito resistente, muito resistente. Aí eu vi que eu tinha. Aí o que acontece? A Natália, sempre quando ela via nos meus stories eu colocando, ela dava uma puxada de orelha. Que ela puxa a orelha da gente. Aí eu peguei e falei: meu Deus, eu tenho que ver o que é isso. E aí eu notei que eu tinha uma crença que era de que se eu acordasse um pouco mais tarde, eu era inútil. Olha só a crença que eu descobri. Aí o que foi que eu comecei a ver? Eu peguei e fui soltando a corda e entendi, não, eu vou me analisar por performance do dia. Hoje eu acordo 6, acordo 7, consegui soltar. Se tem um dia que eu trabalho até tarde, eu posso, já cheguei a acordar 9 e não me sinto mais inútil. Mas eu fui olhar, por que eu tô tendo esse comportamento que é prejudicial? E se tem algum dia que eu precise dormir menos, é aquele dia que ele foi pensado e eu estou notando ali as consequências e já ajusto. Mas enfim, eu queria que você trouxesse isso sobre sono. O que é o impacto do sono na ansiedade, no nosso comportamento? O sono, ele é um dos pilares. E aí, o que acontece? Todos nós, temos uma necessidade mínima de horas de sono. São extremamente raras as pessoas adultas, vamos focar nos adultos aqui, tá? A gente não tá falando de criança, a gente não tá falando de adolescente, a gente não tá falando de idoso, tudo bem? Estamos falando de adultos. É muito raro a gente ter um adulto que fica bem a longo prazo com menos do que 6 horas de sono por noite. A média, a considerada mais adequada, é entre 7 e 8 horas, tá? O nosso sono, ele é dividido em 2 partes. A gente faz vários ciclos de sono, geralmente, se eu não me engano, um sono adequado tem pelo menos 3 ciclos, tá? E desses ciclos você vai ter o acordado, o sono leve e o sono profundo. Não vou usar termos técnicos aqui, até porque eu corro o risco de errar. Não sou especialista de sono, mas vamos lá. O sono, ele tem, durante a noite, durante essas 7 a 8 horas, a gente tem que passar por pelo menos 3 ciclos. E esses ciclos envolvem esse momento de acordar. A primeira parte, a gente dividir 4 horas e 4 horas, a primeira parte do sono de um adulto, o corpo, ele foca na restauração física. Então, no descanso físico, no descanso do corpo, tá? E as outras 4 horas, as 4 horas seguintes, as últimas 4 horas, elas são focadas
na limpeza cerebral. Então, nas primeiras 4 horas de sono, você não tem, o seu cérebro não usa aquele mecanismo de isso aqui aconteceu nesse dia, eu posso jogar fora. Isso aqui aconteceu nesse dia, é importante, eu preciso guardar. Ele não consegue fazer isso. Ele só faz isso depois das primeiras 4 horas. Por acaso você já ouviu alguém falar que dorme 3, 4 horas, acorda e aí começa a pensar um monte de coisa e não consegue dormir? Quantos de vocês acordam no meio da noite e durante a noite começa a vir um monte de pensamento? Quanto tempo? É muito provável que você tenha dormido em torno de 3 a 4 horas e acordou justamente nesse momento que você teve o descanso físico, mas você não teve o descanso mental. É impressionante isso. E sobre esse detalhe que você trouxe sobre o sono, aí acarreta o quê no impacto do dia seguinte? Que eu queria muito que você falasse sobre isso, que foi um hábito que eu tinha, que a Natália trouxe conhecimento, acho que ela até gravou um vídeo sobre isso. Gente, eu era Maria energético. Todos os dias eu tomava energético, não sou patrocinada e nem quero mesmo, Monster tomava, Red Bull tomava, essas coisas todas eu tomava. E aí a Natália ficava falando, né, e tal, eu sempre postava. E aí o que que acontece? Eu notava que eu fui começar a escutar e analisar. Aí eu falei, deixa eu ver, quando eu tirei o energético da minha vida, eu vi que meu organismo estava ficando muito sem energia, e aí eu passei a viver à base de café. E aí eu peguei e falei, nossa, a Natália falou que a Natália não é de consumir café. E aí eu peguei e falei, nossa, eu tenho que olhar para essa situação. Quando eu tirei tudo, eu vi que eu estava parecendo um defunto andando vivo. E aí eu fui analisar meu sono, que estava só na base de 4 horas, que na minha cabeça o sono era para a gente dormir para viver o dia. Eu não sabia que o sono é como se fosse um reset que a gente dá no nosso organismo para preparar ele para outro dia para estar muito bem. E aí o que foi que aconteceu? Eu cortei energético. Hoje eu não consumo café com cafeína em casa, eu consumo só fora, por exemplo, eu estava tomando uma aqui, só, e raramente. E o que a minha vida aconteceu? Gente, eu tenho uma energia, hoje eu tenho uma energia, graças a Natália tá puxando minha orelha, que não tem explicação. Todo mundo fala assim, como é que você consegue fazer tanta coisa, você tá lá, você tá cá e você tá assim? Gente, eu tô bem, tô com energia, minha energia é de sair pulando pra todo quanto é lado. É a energia que eu tenho, que eu não preciso de café, não preciso de energético, não preciso de pedir pra São Longuinho fazer milagre, nada do tipo. É a energia e a vitalidade, e eu me sinto hoje da forma como eu queria ser quando eu procurei a Natália, a gente estava conectada há 4 anos atrás. Então eu digo assim que é um processo que eu falo que a Natália, sabe, antigamente, eu vou até falar uma coisa legal, antigamente existia aqueles médicos faz tudo, que é aquele médico da família, que acontecia uma coisa, ele era acionado. Eu digo que hoje, assim, para poucos, tá? A Natália é tipo o médico da família. É aquela pessoa que você tem que ter de orelha que atira colo a qualquer coisa que você precisar, você tá ali em conjunto. Por quê? Eu costumo dizer que a escuta ativa é o principal poder que tem. Então, quando a gente vai no médico, ele só traz aquela parte técnica, não tem aquela escutativa, a gente não consegue se escutar. Não tem essa análise nos mínimos detalhes, a gente não consegue. E eu gosto muito que a Natália, ela não tem medo de se posicionar sobre as coisas. E o que é mais legal de tudo, que agora eu quero trazer para as pessoas, que você também tinha falado um pouco que é ansiosa também, é que o porquê que eu escuto a Natália? Eu sou uma pessoa osso duro de roer, para escutar alguém nessa vida é difícil. Porque ela me mostra autoridade no que ela faz e que ela executa o que ela ensina. E tem muita gente hoje em dia que infelizmente faz o que não ensina. Então ela faz isso e também eu queria contar a respeito que você continuasse aqui esse viés do teu estilo de vida, do que são os hábitos e cuidados que você faz para cuidar da sua ansiedade e depois da gente entrar ali na questão das redes sociais, impacto da nossa ansiedade ali. Mas vamos para a sua vida primeiro. Ótimo. Primeiro eu vou te corrigir, posso? Pode. Você falou que eu sou uma pessoa ansiosa. Você controla a ansiedade, isso que você falou. É. Eu sou ansiosa, ela controla a ansiedade. Vou corrigir ela de novo, 2 vezes seguidas. Ai, meu Deus, vai. Ai, meu Deus. Você é ansiosa ou você está ansiosa? Ah, verdade, eu não sou. A ansiedade, ela não é um traço da sua personalidade. A ansiedade é um estado emocional, é um estado. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é parar de falar
eu sou ansiosa. Você, mais uma vez aqui, vou puxar a sua orelha. Você não é Viu, ansiosa. gente? Ó, não tem que ter vergonha de falar as coisas que eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Não sou ansiosa. Você tem momentos de ansiedade. Essa noite, por exemplo, eu fiquei, porque eu sabia que eu ia te ver e tudo. Eu tava A gente nunca se viu pessoalmente. É a primeira vez aqui, direto. Primeira vez. Então, a ansiedade é um mecanismo cerebral importante para a sobrevivência do ser humano. Todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos têm momentos de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é nossa capacidade de olhar para uma situação e tentar prever possíveis perigos. Quando que a gente sente ansiedade? Quando a gente vai viver algo que a gente nunca viveu. Ou quando você vai passar por uma situação que você já viveu antes e que você teve uma experiência ruim. Então, por que o cérebro dispara essa cascata e a gente tem sintomas de ansiedade? Para te preparar para algo. E você precisa disso para sobreviver. Isso tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, hoje, por que você estava ansiosa para mim? Não é só porque você ia me ver, porque a gente tinha um projeto. Ninguém consegue colocar um trabalho, um projeto, qualquer coisa desse sentido, sem ter um pouco do sentimento da ansiedade. Ele é importante pra gente. Você consegue resolver um problema relaxado, tranquilo? Só depois, talvez, que você já tenha passado por ele ou tenha muita clareza, porque é tudo muito novo, então é normal. Exato. Então, a ansiedade é importante. Ela é um estado importante para a sobrevivência do ser humano. E nós não somos pessoas ansiosas. Nós somos pessoas que temos estados de ansiedade. A gente tem o ser e a gente tem o estar. Primeira coisa, se você é uma pessoa que sofre de sintomas de ansiedade, pare imediatamente de falar que você é ansioso. Até porque o nosso cérebro, ele entende, né? entende e ele internaliza e ele repete. Tem um cara que eu gosto muito, que chama Marcelo Toledo. Ele é famoso aí nas redes sociais e ele fala uma frase que eu gosto. A gente fica bom em tudo que a gente repete. Se você repete com frequência que você é ansiosa, você vai continuar disparando ansiedade. Porque o corpo humano, ele não diferencia aquilo que ele sabe que é bom. Ele vai para o caminho que ele conhece. Então, se você tá ali todo dia martelando, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, você vai disparar a ansiedade em você o tempo todo. Agora, a partir do momento que você entende que a ansiedade é um estado, você não é, você está, e que você precisa dela em alguns momentos da sua vida, já começa a mudar. Nossa. Já Agora, começa a mudar. Novo aprendizado. Não sou mais. Estava, agora estou normal, estou bem. Exato. E isso significa que você nunca vai sentir ansiedade na sua vida? Não. Não, você vai sentir. Eu sinto, você sente, todo mundo sente. Precisamos sentir. Qual é o problema? O problema é quando essa ansiedade, ela sai do controle. E quando que ela sai do controle? Quando você tem o pensamento, a gente fala de pensamento em looping, que você fica com aquele pensamento que leva a um problema indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí você não observa que isso está acontecendo. O pensamento vem, mas você não racionaliza. Você não é o seu pensamento. Você é quem observa o seu pensamento. Então, junta isso. Você tem o sintoma de ansiedade. Os pensamentos aparecem, esses pensamentos eles vão aparecer sempre. Você é a pessoa que interpreta esse pensamento. Então, a gente tem que mudar. As áreas do nosso cérebro que fazem esse sistema, elas são diferentes. A partir do momento que você racionaliza esse pensamento, e como que você pode fazer isso? Você pode nomear esse pensamento, você pode escrever sobre esse pensamento, porque você muda o local. Você sai do pensamento em looping. Essa é uma das estratégias para a gente controlar a ansiedade. E isso é tão real que desde agosto do ano passado eu escrevo todo dia.
todo dia parece que você faz aquele processo de descarregar, nossa, melhora muito. Exato. E agora, vamos agora pontuar, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quais são os bons hábitos que você tem na sua vida, quais são esses comportamentos que você tem durante o dia a dia para que você controla assim a sua ansiedade, coisas que você faz e coisas que você evita, desde a hora que você acorda. Primeira coisa. Que hora que você acorda? Começa assim. Eu acordo às 6. Eu tenho uma variação do horário de acordar de acordo com o verão e com o inverno. Nossa! É porque no inverno fica de noite, fica muito difícil. No verão, que o sol nasce muito cedo, eu gosto de acordar um pouquinho mais cedo. Ali 5h30, 5h20, nesse meio. Mas agora, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se você acordou 6 horas da manhã hoje, você viu que estava escuro. O sol não tinha nascido ainda. E isso me incomoda e me dá uma sensação ruim. Então, eu acabo mudando o meu horário um pouquinho. Mas, no geral, acordo às 6 da manhã, levanto, tomo o que eu preciso, tomo água, eu tenho hipotireoidismo, então eu tomo meu remédio de tireoide. E aí, o início da manhã é a organização do dia. Vou levar meu filho para a escola, vou organizar o que eu vou fazer, vou para fazer alongamento sempre. Alongamento é importante a gente alongar de manhã para contar para o nosso corpo que está na hora de funcionar, ativar a circulação. E aí eu começo meu dia, não tenho o hábito de tomar café da manhã, já tem muitos anos que eu não tomo. E é interessante que quando eu era pequena, eu lembro que minha mãe ficava muito incomodada de eu ir para a escola sem tomar café da manhã. E falava, você precisa tomar café, você precisa tomar café. O dia que eu comia, eu passava mal. Eu também. Sabia que eu aprendi isso com você? Que eu falei, gente, eu não tomo café da manhã. Com quem? Foi com você, então. Não, eu não consigo. Então, eu vou fazer minha primeira refeição ali pelas 10 da manhã. Então, Pilates é em jejum? Sempre. Fala um pouquinho do Pilates aí. Ai, gente, eu adoro Pilates. Eu sou a louca do Pilates desde sempre. Pilates é sensacional. Para mim é um exercício completo, que trabalha força, que trabalha resistência, que trabalha alongamento. Eu amo o Pilates. Amo, 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 amo de paixão. E queima as calorias que precisa, porque ela é magérrima. Eu era meio... eu vou mentir pra vocês, não. Eu sou meio contra a Pilates, eu ainda sou meio assim, mas vendo ela assim, eu tô cogitando experimentar. Não, eu tô doida pra levar ela numa aula experimental. Quem sabe você não vai comigo amanhã de manhã. Vai dar certo. E aí, continue. Depois do Pilates? Vou pro Pilates, volto pra casa, banho. E aí eu vou sentar pra começar meu dia de trabalho, né? Aí vai variar. Tem dia que é atendimento, tem dia que é aula. Eu dou aula também, então tem os dias que eu vou os dias que eu vou pra faculdade muda um pouquinho, porque eu saio muito cedo. E aí eu acabo não conseguindo fazer a atividade física de manhã e fica só para a hora que eu volto à noite. É o único dia que eu volto. Mas dentro dos hábitos saudáveis, o que eu considero que é o mais importante para mim. Primeiro, acordar e dormir no mesmo horário todos os dias. Eu me esforço muito, muito para todos os dias acordar e dormir no mesmo horário. Segundo, evitar alimentos ultraprocessados. Dê nomes, que tem gente que não entende o que é ultraprocessado até hoje. Ultraprocessado é o alimento embalado, vamos colocar assim, o alimento que você compra na prateleira do supermercado, mas não é aquele que você vai pegar e vai consumir, embalado. Então, por exemplo, um biscoito recheado é um alimento ultraprocessado. Que eu notava que quando eu comia, dava um pico de ansiedade depois. Pode dar sim. Então, alimentos ultraprocessados é muito raro eu consumir. Eu consumo. Falar que eu nunca consumo é mentira. Eu consumo eventualmente, mas não sempre. Eu faço comida em casa todos os dias. E não usa micro-ondas. E não uso micro-ondas. Ai, gente, isso é uma coisa que eu tenho que evoluir. Isso é polêmico. Ela não usa micro-ondas. Não uso micro-ondas. Papo para um dia que a gente for falar de coisas bem diferentes. O dia que a gente fizer outro podcast com outro foco. Vamos entrar no micro-ondas. Vai, continue. Viu que eu não esqueci? Você me falou, ó. Isso aí. Mas assim, basicamente, eu faço a minha comida em casa com alimentos frescos. Eu acho que esse foi um dos pontos que mais me ajudou a ter uma alimentação saudável. Fazer a minha comida, cozinhar em casa e ter alimentos previamente preparados por mim
na minha geladeira disponível para os dias que são corridos, que eu não tenho tempo de fazer tudo, todo dia e tal, né? Então, eu tenho as estratégias de deixar ali. Então, é basicamente isso. A caminhada, para mim, é minha terapia. Caminhar. Se você um dia virar para mim e falar assim, gosto muito do Pilates, mas se você virasse para mim e falasse assim, não tenho condição de fazer Pilates, o que eu faço? Caminha. Caminha. Todos os dias. Caminhar, para mim, é uma terapia. Quando eu caminho, diminui minha dor na coluna, eu fico emocionalmente melhor. Eu gosto de caminhar na rua, eu gosto de caminhar ao ar livre, né? Com a piquita. Com a piquita, com a piquita. Eu gosto de caminhar assim, andando. Então, isso, eu acho que de todas as coisas que eu tenho, que mais me ajuda no emocional é a caminhada. É a caminhada. Isso aí é muito bacana, porque assim, isso, gente, é diariamente. Você vê ali ela rigidamente cuidando de tudo isso. É. E tem uma coisa que ela puxa a minha orelha para fazer, e eu tenho disponível, eu não faço. Isso é uma coisa, até para falar para vocês, que tudo é um processo. A questão do sol. Ah, gente, tem que tomar sol. Como é que é o teu processo de sol? Porque ela posta assim nos stories, às vezes tá lá de cara pro sol, ou a Piquita tá lá pegando sol. Sempre assim, isso conta que eu aí. falo. Primeira coisa, observe os animais. Os animais, eles agem para a sobrevivência, eles não racionalizam. Gente, todo animal toma sol. Vocês já repararam? Eles se estendem, ele fica lá no sol. Tem dia, a Piquita, tem dia que tá um sol que eu não sei como que ela tá aguentando ficar de tão quente que tá e ela tá lá, tranquila, tomando sol. A minha vitamina D tá lá embaixo ainda, até o que tá subindo. Mas esse de sol eu tenho que aprender, gente. É porque aí começa papo para outro podcast sobre outras questões que tem aí na minha cabeça que eu ainda fico estudando e uma coisa fala outra e outra fala outra. Mas o enfim. sol ele é muito importante em vários sentidos. Primeiro que o sol ele ajuda a regular o ciclo circadiano, que é justamente o ficar acordado e dormir. Então, se expor ao sol assim que você acorda de manhã é extremamente benéfico para a regulação do seu ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, que não é só te manter acordado e te manter dormindo, ele regula todas as funções orgânicas do seu corpo. Todas. A digestão, o sistema imunológico, tudo é regulado, vinculado ao ciclo circadiano. Então, expor ao sol, ver o dia. Aí tem gente que vira para mim e fala assim, ai, mas na minha cidade chove muito, tá muito nublado e etc. Não tem sol hoje, mas tem radiação. Tá claro o dia, não tá claro? Quando você sai lá fora, tá de noite ou tá claro? Sem sol já faz efeito? Faz. Faz. É a claridade do dia. Você tem que ver o dia. Hoje a gente tem um problema muito sério e interfere nas questões emocionais, inclusive, porque as pessoas trabalham aqui, ó, escritório fechado. A gente não sabe se lá fora tá chovendo, se tá com sol, se é de dia, se é de noite. Então a vitamina D também tem impacto no emocional. Tem, com certeza. Com certeza. Se expor ao sol, acordar e abrir a janela é extremamente importante. Então, vocês me veem ali direto várias vezes, dependendo da época do ano, o sol bate em locais diferentes da minha casa. Então, tem um determinado momento que de manhã só bate numa parte que é no chão. Eu adoro sentar ali no chão de manhã para pegar aquele solzinho. Ou a claridade. É importante abrir as janelas. Sabe o que é interessante? Que agora você falando isso, agora foi uma resposta, porque onde eu moro, tanto Balneário quanto Blumenau que eu fico, não tenho essa questão do sol. E aonde eu estou hospedada aqui é um janelão que eu já deixo ele aberto, vem aquele sol. Aí eu tô notando, esses dias que eu tô aqui, eu tô tão mais produtiva pela manhã, parece que eu tô mais feliz. Aí eu só falei até falei pro meu namorado, falei, nossa, aqui eu tô trabalhando mais feliz. Eu acho que é por causa desse janelão, essa luz. Gente, é muito importante você ver agora eu vou começar o lado a pegar a de vitamina fora. D. Vou começar a ir pro sol. Ir pro sol. Porque quem sabe vai ser um dos pontapés aí pontuais para me ajudar a cada vez mais sair desse ansiolítico que eu tô querendo sair. Com certeza, com certeza. As pessoas que conseguem se expor ao sol frequentemente, raramente precisam fazer reposição de vitamina D. Aliás, isso é outra epidemia que a gente tem atualmente. As pessoas... Soro para tudo. Falta agora virar
como é que Mas fala? por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão vivendo em ambientes fechados, as pessoas não se expõem mais ao sol em nenhum momento do dia delas. Vivem trabalhando em escritórios fechados, casas fechadas, tudo fechado. Isso não é saudável. Como que a gente vai regular o nosso ciclo circadiano se a gente não vê o sol? Aí, algumas vezes, as pessoas que gostam de questionar ali, né, falam assim, mas se você for para o extremo norte do planeta, o tempo de exposição ao sol e o tempo de exposição à luz noturna é muito diferente. No inverno, eu tenho 2 horas de sol, sim, e são os países com a maior taxa de depressão, com a maior taxa de suicídio. Olha o impacto que isso tem na vida dessas pessoas. Até fiquei em silêncio. Vou pegar sol? Tem que pegar sol, gente. O sol, ele foi... Eu falo assim, que o sol ele foi demonizado, né? Que o sol faz mal, que o sol provoca envelhecimento, que o sol provoca câncer de pele, que não sei... Gente, nós precisamos do sol. Nós precisamos. Até uma coisa polêmica, que possivelmente isso vai ficar para outro momento, mas assim, que o sol ele faz bem, eu sei. Mas aí é porque eu tenho trocentas profissionais da área da saúde. Passa protetor solar, não passa protetor solar e usa protetor. Aí eu fico com medo de pegar sol, é com medo de me manchar. Aí eu fico, o que que eu faço? Como é que você tem que pegar sol? Porque a cada dia o pessoal vem com invenção. Então, aí é que tá. Existe o tomar sol. É porque as pessoas também acham que quando a gente fala assim, vai pro sol, que é pra você ficar lá estirado igual uma lagartixa, tomando 5 horas de sol por dia. É claro que isso vai te fazer mal. Você ficar lá estirada num sol forte o tempo inteiro, isso não faz bem, né? Mas a exposição de pelo menos 15 minutos. 15 minutos não vai te fazer mal. Vai te fazer um bem. Vai te fazer um bem que você não tem ideia. Maravilha. E eu queria até mesmo que você falasse agora sobre um grande causador de ansiedade que eu notei depois que você falou do seu comportamento, que estava sendo um meu. Então, quando eu começo a ficar um pouco assim, eu jogo lá para longe, me isolo, respiro e vou viver o dia e consigo produzir até mais, que é o viés das redes sociais. Nossa, eu tenho sérios problemas de ansiedade com o Instagram. E isso aconteceu a primeira vez Daquele vídeo? daquele vídeo. Meu Deus, vamos contar o caso do vídeo. O vídeo dela aí viralizou, bateu 2 milhões e pouco de visualização, um monte de comentário, aquela notificação. Não, eu não tenho notificação ativada no meu celular. Não. Jamais. Quem é ansioso... Então você ficou... Corta. Então quer dizer que você ficou ansiosa só de abrir? Eu achava que eram as notificações aparecendo. Não. Gente, quem tem sintoma de ansiedade, primeira coisa, não pode ter notificação no celular. Não pode. Eu ainda tô tendo umas, ó. Aí, ó, eu não consigo lidar com isso. As notificações vão aparecendo, isso me dispara. O que eu fiz? Tirei. Naquela época que o vídeo viralizou, eu já não tinha notificação. Mas quando eu entrava no Instagram, eu via quantas curtidas tinham, quantos seguidores novos tinham aparecido, quantas pessoas tinham comentado. E aí, eu comecei a entrar toda hora no Instagram, porque toda hora eu via que tinha algo acontecendo e aquilo ali começou... Gente, aquilo me fez tão mal, que eu acho que durante alguns dias eu cheguei a desinstalar o Instagram do meu telefone. E o que é uma coisa interessante, né? Algo que todo mundo quer, só que ninguém pensa em como que você vai se sentir depois, ou como que aquilo vai te disparar. E você tá trazendo uma vertente de um tipo de ansiedade que você teve. A minha eu tinha de outro, que é o quê? Como eu tenho aquela cabeça de muito à frente, de querer muitas coisas, de querer muitas conquistas, eu passei por um processo de analisar tudo que as pessoas estavam fazendo. Nossa, fulano comprou isso, ciclano comprou isso, eu quero isso e aquilo. E eu esqueci da minha história. Eu esqueci de quem eu era, esqueci das raízes que eu tinha. E eu comecei a me comparar com pessoas, vamos supor, que tiveram uma base, que tiveram apoio e tudo, e parece que eu esqueci de mim. Então, por mais incrível que eu pudesse ser, tinha dias que eu deitava, eu sou uma bosta, eu não tô desenvolvendo nisso, eu tô fracassando nisso, daquilo, fulano conquistou isso, ciclano conquistou isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu parei de seguir
várias pessoas que eu ficava olhando que tinham principalmente uma vida muito diferente da minha, que seria assim incompatível total eu olhar para isso. E comecei a trabalhar a minha cabeça de quando do nada eu tô pensando em querer me colocar para baixo, tá, calma aí, eu tô comparando a quem? Qual que é a história dessa pessoa? Então, o Instagram, ele sempre me colocou em uma pressão de performar mais ou de olhar a vida do outro e querer repetir algo que o outro vive. Só que aí, esse processo da gente olhar para dentro, a gente traz um viés de quê? Aprender a se autoanalisar. E quando a gente se autoanalisa, parece que a gente fica blindado. A gente consegue analisar tudo. Tanto que até eu vou trazer um detalhe aqui para a Natália, que hoje eu aprendi a entender isso, que agora eu tô assim também. A Natália, ela foi a pessoa que eu acho que eu conheci que tem os princípios e valores mais inquebráveis da face da Terra. É assim, assim, assado. Natália vai usar tal coisa. Cabeça dura que Cabeça chama. dura de doer que eu ficava... Hoje eu sou essa cabeça dura, eu tô adorando. Ela era muito assim, só que o que eu falei, caraca, antes que eu tinha raiva, me estressava com isso, eu falei, não, ela tem tão definido, Natália, a gente tem que fazer assim, não porque eu sou isso aqui, não porque eu falei, que menina teimosa. E aí eu vim aprendendo muita coisa com ela, e aí eu entendi, eu falei, cara, e agora até para puxar uma coisa que aconteceu essa semana antes de eu vir para cá, que eu sempre costumo mostrar, minha sogra é psicóloga, e ela analisa muito as faces das pessoas, e ela me traz muita coisa que parece que ela adivinha. E aí eu fui mostrar da Natália, assim. Ela falou assim, essa daqui é muito de bem com a vida. E eu falei, primeira vez que ela fala uma coisa assim tão uau da pessoa. Aí eu peguei e fui olhando e falei assim, nossa, pior que é, porque a Natália é a única pessoa que eu vejo ela ser tão... Não sei como é que é a palavra, assim, confiante das suas próprias escolhas, sabe tão bem de si, sabe, eu piso até aqui, aqui é o meu caminho, e eu nunca derrubei ela de nenhuma teoria dela, eu sempre derrubo alguém, ela é a única que não. Mas, assim, é uma pessoa que me ajudou tanto para olhar para mim com esse viés de, cara, eu quero ter isso também, eu quero aprender isso, e hoje eu tenho as minhas questões e construir, por isso que eu falo, mãe talha de novo, porque quem constrói, quem ajuda a gente a construir princípios e valores são os nossos pais. Como eu saí muito cedo de casa, eu não tive como construir muito bem isso. Então ela vem me ajudando e como? Com o próprio exemplo. Então, além de ser uma médica que te direciona, ela tem escuta ativa, ela passa por um processo de transformação dela mesma, ela executa as coisas que ela ensina, e isso, além de nos ensinar, nos motiva. E eu quero pegar um ponto aqui, gente, que eu preciso trazer, que eu tô olhando desde a hora que eu cheguei ela, porque é a primeira vez que eu tô vendo ela pessoalmente. Que é o viés que a gente vai falar de uma coisa, que é o que eu venho trabalhando a cada dia, e quero chegar neste momento, que é muito esse viés de qualidade de pele. Que a Natália, por exemplo, é uma pessoa que não tem preenchimento facial, não se enfia um monte de coisa. Essas estéticas de laser nem nada, inclusive nem é de gostar de passar maquiagem. Eu nem sei como é que tá, porque a pele dela tá parecendo aquele efeitinho Paris do Instagram. E aí eu tô olhando aqui, meu Deus do céu. Eu quero chegar neste nível de pele. E a cada dia que passa, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Mas me conta, como é que é essa questão? Queria até que você trouxesse esse viés de você ter descoberto as suas alergias. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu sou uma pessoa que tem uma pele muito sensível. Sempre tive desde pequena. Quando eu nasci, a minha mãe não conseguiu usar fralda descartável em mim por causa da quantidade de alergia que eu desenvolvia da fralda descartável. Então, eu sempre tive muita alergia, muitas, assim, de pele e com produtos e etc. Teve uma fase da minha vida que, inclusive, era ótimo, que eu não podia lavar a louça, porque o detergente... A alergia dos sonhos, essa daí de Nossa, não poder era lavar muito louça. boa, só que eu tive que superar ela, porque a gente tem que lavar. Mas a minha mão, ela inflamava e descascava de um tanto que eu ficava com dor na mão. Então, assim, cresci com várias restrições e com várias situações de pele. Dá detalhe até, eu gosto de detalhes. Então, nasci pra ser rica, tá, gente? É. Já só posso usar ouro. A cara já tem, o dinheiro vai vir, tá chegando. Mas tem alergia de metal. Teve uma vez que eu fui comprar um brinco pra ir num casamento, e se for prata pura, eu posso usar. Eu posso usar prata e posso usar ouro. Aí eu cheguei, era uma loja de semi-joias e etc e tal. Eu falei, não, eu preciso de um brinco para um casamento e tal.
E aí eu perguntei antes, ela falou, não, pode colocar, não tem problema nenhum, não, é prata, nananana. Eu falei, então tá, experimentei o brinco. Gente, o tempo de colocar o brinco, de sair, porque aonde eu vesti o brinco tinha um espelho mais longe, assim, então eu levantei para ir até o espelho. Quando eu cheguei no espelho, a minha orelha já estava ficando vermelha. E o brinco era lindo, gente, era maravilhoso. Aí eu tirei e falei, moça, esse brinco não é de prata. Ela, eu falei, não, ele não é. Tá aqui, ó, tô vendo. Então, assim, eu tenho muitas alergias. A maquiagem, eu usava algumas. Você tá usando alguma coisa? O que você tá usando hoje? Eu tô usando um hidratante labial da Alva, que é 100% natural. E um blush natural também até trouxe, depois eu te mostro, de uma marca daqui de Belo Horizonte, que é feito só com produtos naturais também, que é uma pecinha assim que a gente passa. Só. Você não tá com base? Não. Essa é a minha pele. Natália, você não tá com base? Eu que tô com base, minha cara não tá boa assim. Ai, que... Gente do céu. Tô falando outra coisa. Inclusive, agora pegando aqui no viés de pele, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita alergia, muito carocinho. Claro, depois de todos esses cuidados, melhorou muito. Eu ainda tenho algumas alergias que elas são meio que desenvolvidas mais pro joelho para baixo. Inclusive, não dá para pegar com o pé. Nem pegue o pé aqui hoje, não. Mas depois eu vou mostrar em determinado momento que eu tô buscando ver tudo. Porque eu quero vir para esse lado saudável. Porque é impressionante você olhar para a pele das pessoas e falo, eu que moro lá em Santa Catarina, no universo e tudo, eu vou muito em clínica, então eu vejo muitas pessoas com muitos procedimentos, muito preenchimento, muita tal coisa. E as pessoas fazem isso porque realmente precisam, porque até uma coisa que eu bati muito firme na Natália para trazer isso dela, dos valores das questões dela, uma coisa que ela me trouxe, que ela, Vitória, eu nem levo tanto isso porque é muito difícil das pessoas executarem. Só que aí eu trouxe para ela, é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo isso. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando isso. E é uma, digamos assim, se agora eu pudesse dizer, o meu próximo objetivo é ter a pele assim. É importante dizer que tem muita relação com a alimentação, com hidratação. Tem que tomar muita... Aqui, ó. Esse aqui é o meu vacilo, tá? Aí, ó. Água. Água. Você bebe quanto de água por dia? Então, eu tenho que tomar 2 litros, né? E aí, uma das coisas que eu falo que foi uma grande... que todo mundo acha que é só modinha, mas que eu acho que realmente fez diferença para mim, na minha vida, para tomar mais água, é o copo. O grandão, tem o Stanley, tem várias marcas, mas isso mudou minha relação com a água, porque eu sou uma pessoa que eu não lembro de tomar água. Mas se eu tiver com o copo ali, eu tomo. Então, dentro das minhas rotinas, né? De manhã, quando eu vou sentar na minha mesa, antes de sentar, eu já encho o meu copo, o meu é de 750, então eu tenho que tomar 2 pelo menos, e aí o restinho que fica faltando fica pro final do dia. Lembra que você falou que a gente precisa assim, de um objetivo muito forte para criar um hábito? Acabei de desenvolver o meu, a pele da Natália. Eu tô olhando aqui, eu tô, filha, nossa, eu tô faltando beber água, tô faltando pegar sol. Esses 2 aqui, depois eu vou fazer, porque eu quero ver. Da próxima vez que eu não fico lá exposta igual uma lagartixa, tá, gente? Mas você usa protetor solar? Não. Não usa protetor solar? Não uso. Eu uso, mas o que é diferente de não ter fotoproteção? Explique. Explico. O que acontece? Vocês me veem tirando foto, caminhando toda semana, não é? Quantas vezes vocês me viram sem boné? Ou sem viseira? Isso é verdade. Eu não fico. Geralmente, no final de semana, eu e minha mãe, a gente gosta de caminhar muito. A gente caminha em torno de 2 horas, eu e ela. Eu não fico 2 horas exposta no sol, deixando meu rosto pegar esse sol todo. Entende? Que maravilha. Ó, tá vendo? Tem que hoje tomar eu achei, muito cuidado com essas coisas, para as pessoas não confundirem, porque senão depois vocês vão falar que eu não uso protetor solar e que eu tô divulgando aí que... Não. Uma coisa é fotoproteção. Existem comprovações de que a radiação UV em altas doses provoca mutação genética.
Por isso que você me perguntou, como que toma sol? 15 minutinhos ali. Não vai ter lesão. Você fica queimada quando você fica 15 minutos no sol? Você sai de lá vermelha? Não sai. Você não vai ficar queimada. Então, você não tem lesão celular, né? Mas a proteção, a fotoproteção, eu faço. Minha pele não é manchada. É maravilhosa. Eu tô aqui babando a pele dela. Porque eu falo assim, ó, uma coisa que eu acredito que talvez isso seja regional que eu comecei a notar. E, inclusive, isso aqui vai ser até uma alerta para mim. Muito lá voltado para Santa Catarina, o pessoal é muito, assim, muito mais, acredito eu, que fissurado nessa questão de estética e procedimento e cirurgias e coisas. Então, todo dia surge uma coisa nova. E eu dou graças a Deus a antes eu não poder fazer, senão eu estava toda mexida, graças a Deus. Então, hoje eu olho muito assim, tal, em quais contextos do que é que realmente eu preciso? Então, eu vi que o processo de procedimentos e tudo mais, a mulher sai procurando, e quando não está com as emoções trabalhadas e quando está com maus hábitos, acaba que fica um pouco aqui parecida a cara do fofão. Isso é geral, Eu tá? acho que envelhece. E Lembrando envelhece. que eu não é que eu não faço nenhum, tá? Eu faço botox aqui. É porque ela é muito expressiva. Eu sou É por isso que eu tô olhando, muito. você é muito expressiva e tá bem congeladinho aqui. Não, tá levantando um pouquinho. Não, mas tá Eu excelente. não gosto de bloquear tudo, mas o botox eu faço. Os outros eu realmente não faço. Primeiro, pelo histórico, eu já sou uma pessoa que tem muitas alergias. Então, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Gente, alergia, quando eu usava lente de contato. Muita gente me pergunta por que eu fico usando óculos, por que eu não faço a cirurgia, porque se não me incomoda usar Vai o ficar óculos. gata de óculos é ruim pra quem fica feio. Obrigada. Eu acho que o óculos hoje faz parte de mim, realmente. Mas eu usei lente de contato durante muitos anos. Na época da adolescência, principalmente, 15 anos, festa e etc., eu não queria ir de óculos para as festas, eu não queria ir de óculos para sair com os meus amigos e etc. Então, eu comecei a usar lente de contato. Eu usei lente de contato durante mais de 10 anos, todos os dias da minha vida. E eu nunca dormia com a lente. Quem usa lente de contato sabe, eu tinha a lente que podia ser usada, que podia dormir com ela 7 dias seguidos, tinha um negócio, nunca, não dormia. Tinha todos os cuidados de higienização, caixinha e tal, tudo bonitinho. E aí eu desenvolvi uma alergia depois de 10 anos. Eu comecei a ter uma conjuntivite, não era bacteriana, não era viral, era uma conjuntivite alérgica. Aí comecei a fazer o acompanhamento com o oftalmologista, parei de usar a lente um tempo, ele falou, você não pode usar mais e tal, não sei o quê, fica 30 dias sem, começamos a usar um colírio específico e tal. Enfim, nunca mais consegui voltar a usar a lente de forma prolongada. Hoje, em algumas situações eu uso, especialmente para ir para a praia, porque eu gosto de entrar no mar e eu não enxergo a onda vindo. Então, não dá para entrar no mar de óculos. É sério, eu não enxergo. É sério mesmo, é verdade. Eu uso lente na praia, e aí eu compro aqui, é totalmente descartável, eu uso só no dia e jogo fora. Porque eu gosto de entrar no mar. E Iemanjá gosta de óculos, tá? Não tente entrar no mar de óculos que Iemanjá leva. Ah, é? Brincadeira, não, mas é porque a onda bate e leva o óculos embora, entendi. você não acha ela depois ali, aquele rebuliço, remeleixo e tal. Ó, então, o que eu posso dizer aqui? Lembra que eu falei no começo, né? A ansiedade não tem como com a Natália, não tem. Vamos pegar aqui os 6 pontos aqui, que eu acho que a gente tá faltando falar de um que eu tô já com o que eu quero falar, só que eu quero recapitular. A gente falou de sono, atividade física, alimentação, substâncias tóxicas, é o que tá faltando. Eliminar álcool, cigarro e qualquer outra substância tóxica da sua vida. Relacionamentos saudáveis, que a gente falou que você ainda virou. Não, esse a gente vai trazer um contexto já disso, que eu vou falar a respeito sobre que me veio aqui de uma coisa que você me ensinou super. E qual que é a última aqui? E sono, atividade física, alimentação, relacionamentos tóxicos, relacionamentos saudáveis, substâncias tóxicas e gestão de emoções, que é a questão da ansiedade. Então aqui a gente vai pegar aqui 2 pilares que é muito legal, que é o viés de vícios, né? No caso, álcool, cigarro. Vou trazer até também uma questão que muitas das pessoas ainda é um tabu para muita gente, mas tem muita gente que vive aí a base como utiliza a maconha como ansiolítico para tranquilizar e tudo, e enfim, trocentas outras situações.
Eu vou trazer uma experiência pessoal, posso? Maravilha. Eu nunca fui uma pessoa de beber muito, mas eu bebia eventualmente, socialmente, final de semana e etc. E aí, quando eu comecei a mudar os meus hábitos como um todo, alimentação, atividade física e etc. Porque, gente, se vocês me conhecessem há 6 anos atrás, não era essa Natália que estava aqui, tá? Não era. Era uma Natália 20 quilos mais gorda, era uma Natália emocionalmente instável, era uma Natália cheia de problema de saúde, era uma Natália que bebia bem mais, enfim. E aí o processo, ele envolve tudo. Quando a gente começa a mexer nos pilares, automaticamente um vai puxando o outro. Então eu fui reduzindo o tanto que eu bebia, fui reduzindo. O corpo humano, ele se adapta. Tem gente que vira e fala assim, não, eu fico ótima, eu não sinto nada. Não é, o seu corpo se adaptou. E aí, quando você retira isso, o seu corpo volta num funcionamento que seria o adequado e o saudável, e quando você tem contato de novo com essa substância que é tóxica, o álcool é uma substância tóxica. Não existem quantidades saudáveis definidas pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é muito clara em relação a isso. Não existe uma quantidade segura de álcool para ser consumida. É diferente da cafeína, por exemplo. A cafeína a gente tem. Você pode consumir 300 miligramas por dia, isso não interfere na sua saúde. O álcool não tem esse limite. Quando eu em alguns momentos, bebia pequenas quantidades, uma taça de vinho, um chopp, porque eu gosto, tá? Eu gosto do gosto. Eu gosto. Eu passava tanto mal. E eu não tô falando passar mal de ressaca, não. Eu tô falando de tomar uma taça de vinho, passar 30, 40 minutos e começar a passar muito mal. Mal-estar, crise de ansiedade, dor abdominal. Eu comecei a passar mal várias vezes quando eu tinha o consumo de álcool em pequenas quantidades. E aí eu fui ajustando isso de vez em quando, entendi que isso estava acontecendo e tudo mais. Atualmente, eu estou sem consumir absolutamente nada de álcool. Nada, nada, nada. Já tem alguns meses que eu não bebo. E eu não... O beber em excesso é algo que para mim nunca fez muito sentido. Já bebi em excesso, tá? Não vou ser hipócrita de falar que nunca bebi, já bebi Não demais. tem cara nem de ficar bêbada, dessa cara nem mostra que... Já. Ou na época da faculdade já bebi muito. Não faço isso mais, porque hoje eu não vejo sentido em fazer isso. Por que eu vou beber e perder o controle do meu corpo? Porque quando a gente bebe e fica bêbada, a gente perde o controle do nosso corpo. A gente perde o filtro. Faz merda. As pessoas falam, mas é porque quando tá bêbado é que você mostra quem você é de verdade. Não, não. Você perde o controle do seu organismo. Isso não é quem você é de verdade, na minha opinião. Então eu não gosto de perder o controle do meu corpo. Não gosto. Você tá falando que você nunca mais vai beber uma taça de vinho ou tomar um chopp? Provavelmente sim, eu gosto. Eu acho gostoso o sabor. Mas beber para... vamos beber e tal. Não, isso não faz parte de mim. E olha que incrível. E o dia seguinte? Gente, Nossa. Quem que gosta de acordar no outro dia passando mal daquele tanto? E vou falar uma coisa, esse é o assunto que, na verdade, eu queria ter começado desde o início, só que ele é mais interessante, não é tão bom assim, como que eu posso dizer assim, no contexto geral, mas eu queria até trazer. Na época que eu conheci a Natália, gente, eu bebia quase todos os dias. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, minha vida é super aberta, eu bebia quase todos os dias. Teve um momento do outro dia eu tava mandando mensagem pra Natália, quase morrendo de ressaca. Só que, claro, eram questões emocionais não resolvidas, era um vazio intenso que eu tinha, que eu bebia até não aguentar mais. Quando era no outro dia, era aquela coisa. E eu juro pra vocês que eu ficava, quando é que eu vou conseguir isso? Porque engatou dos meus 19, foi até os meus 23 para 24 anos, que foi ali bem na beira quando eu fui te conhecendo ali. Então, dos meus 19 até... Eu era tipo um Opala, um Chevette, assim, ó. Não, e bebia de tudo. E aí, o que acontece? Conforme eu fui passando por esse desenvolvimento, chegou um momento que eu cortava
ficava um tempo sem, voltava de novo, cortava, e aquilo me entristeceu. Eu falava, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir? E aí eu fui persistindo, até que simplesmente não tenho nem vontade de beber. E aí, depois que eu fiz esse processo de trabalhar muito bem o meu emocional, eu comecei a ir para alguns lugares e eventos e coisas com clientes. É muito comum você pegar ali aquela taça e bater uma tacinha ali tudo. E aí eu falei, agora é a hora que eu vou colocar em prova o meu controle. Gente, eu acho que das maiores conquistas de tudo que eu tive, é claro, incrível, mas o meu problema com algo foi tão sério, que é conseguir beber uma taça, no máximo ali 1,5, e já foi meu limite. Isso é sobrenatural, porque onde eu estava, quanto mais taças me davam, eu queria beber, de tipo garrafas. Então, eu hoje fazer isso, eu digo que isso é o ápice do meu controle emocional. E tem lugar que eu tô, não, hoje eu nem quero. Parei de beber refrigerante, Natália, não te contei. Não. Pois é, parei de beber refrigerante. Porque teve uma coisa que ela contou a respeito, não sei o quê, uma coisa que você me falou em um dia específico, e eu fiquei aquilo. E aí eu vi o quanto eu estava tendo muitos problemas ainda, desconfortos intestinais. Parei. E os problemas intestinais o quê? Não tem mais. Então, para vocês verem, isso a Natália me trouxe, ó. E foi um processo construtivo que eu vim parar tem alguns meses, uns 3, 4 meses, e senti diferença. Vou voltar? Não mais. Então eu vou lá e tomo uma aguinha com gás quando me dá vontade de beber refrigerante. Nem sei se faz mal, mas tô aqui, né? Não, água com gás é ótimo, maravilha. gente. Água com gás é maravilhoso, maravilhoso. E agora? Eu também tô sem beber refrigerante, sabia? Eu tenho uma questão emocional com refrigerante. Isso é uma coisa importante. Eu tenho uma memória, eu tenho várias memórias afetivas com refrigerante, não. Vou falar a marca, com a Coca-Cola especificamente. Especificamente. E eu já tive picos de tomar muito, de parar de tomar, de voltar a tomar e tal. E aí, alguns meses atrás, eu estava tomando muito, de novo. Olha que coisa. Porque você vai aos pouquinhos, né? Tá vendo? Eu erro também. Não tô no ápice da... Não, mas isso aqui é legal. Do certo. Mas vejam bem, é importante a gente lembrar que o erro faz parte do processo de aprendizado. Se você quer mudar um hábito na sua vida, por exemplo, você queria parar de beber. Ah, vou parar de beber hoje. E aí você ficou para sempre sem beber. Isso é muito raro. Existem pessoas que conseguem. Mas se você errou, se você parou e voltou, tá tudo bem. O erro faz parte do processo de aprendizado. Faz parte do processo de aprendizado. E aí você erra, você sente muito mais do que antes. Muito mais. Porque quando você toma a decisão de parar de beber, você para, fica bem. Quando você para de beber, você fica bem. Você dorme bem, dorme melhor. Você acorda disposta, você consegue fazer as suas atividades do dia, você diminui a sua ansiedade, você se alimenta melhor, porque quando você bebe no outro dia, você não quer comer uma salada. Você quer comer um hambúrguer com várias coisas, pico de açúcar, entendeu? Tudo piora, né? Exato, seu corpo tá ali precisando, né? Então, é um conjunto. Aí você para de beber, fica bem. Aí você bebe um dia. Aí você lembra, você erra, você sente, é ruim. Aí você fala, opa, peraí. Não, eu não vou voltar. Foi muita pancada pra ir voltar e voltar. É. A Natália mesmo viu, eu falava, não vou fazer isso. No outro dia eu tava lá saindo e tal, mas foi, assim, sabe, muita pancada. Então hoje eu digo que, socialmente, quando tá num lugar pra bater uma tacinha só, e raro, e às vezes não. E eu, nossa, graças a Deus, porque essa era das minhas maiores dificuldades, bem no início, né? Só que aquele propósito, como você falou, que eu queria ser a pessoa que eu sou hoje. Olha que loucura eu falar assim, tipo, eu queria ser quem eu sou hoje. E agora, digamos assim, que em outras questões da vida que eu tô tentando melhorar e resolver, mas em questões empresariais, se eu te dissesse assim, ah, Vitória, tem problema para resolver? Todo mundo tem. Agora eu tô nessa questão empresarial. Mas agora, até deixei isso aqui para falar pro final, que é o que eu mais tô ansiosa para falar, que é sobre a questão de, primeiramente, o que é mais importante na nossa vida, independente da sua crença, é Deus. A nossa conexão com a espiritualidade em si, que a Natália também, gente, entrou... Ai, gente, isso aqui é papo para outro podcast, tá? Já colocando aqui, eu tô falando isso aqui proposital, para quando eu assistir eu anotar as temáticas dos próximos. Que ela também me trouxe essa luz, mas, assim, primeiramente na nossa vida, Deus, a nossa conexão com a nossa espiritualidade, com nós mesmos, e o segundo lugar, que é um pilar muito importante, é o nosso parceiro de vida,
as pessoas que a gente escolhe para estar à nossa volta, tudo isso faz uma total diferença. Porque, como eu mencionei até brincando no começo, eu não tinha um dedo podre, eu tinha um dedo queimado mesmo, era terrível. E aí a Natália, ela trouxe essa consciência, porque eu levava as minhas situações, relacionamento, que eu vi. Eu tô falando, era como se fosse assim, ó. Por isso que eu falo, a Natália é uma psicóloga para sua vida. E Psicóloga aí, não, médica. Médica pra vida. Eu tô com psicóloga, tá vendo? Médica pra vida. Eu tô com psicologia na cabeça, médica pra vida. E aí o que acontece? Eu levava as coisas pra ela primeiro, pra depois eu levar ela pro psicólogo. Então, na minha cabeça, por isso que eu chamo ela de mãe Talha, porque eu via como um complemento. Então, tinha dias que eu desabafava da vida, depois questões fisiológicas e por aí vai. E aí, ela me trouxe um ar de o quanto, tanto em relações de amizade, quanto relacionamentos amorosos, estavam sendo muito tóxicos para mim, e isso estava me causando vários impulsos de ansiedade, que eu não tinha me dado conta. Então eu fui fazer esse processo de analisar, e até a curadoria no quesito relacionamento amoroso melhorou. Então hoje eu tenho um parceiro de vida que me impulsiona e me ajuda em todos os meus propósitos. E graças a Deus é uma pessoa que nem ansiedade tem, que ele é assim, que é maravilhoso para quem tem essas coisas, sabe? Então eu costumo dizer que a família que eu me entrei hoje, graças a Deus, é graças a você ter me ensinado que era saudável, o que era legal. Até em nível de amizade, eu levava as minhas coisas para a Natália chegava e falava, olha, isso aqui não é uma situação saudável. E eu buscava ouvir ela realmente. Então eu pegava aqui a situação, levava para o psicólogo. Então eu sempre digo que foi esse intermédio de medicina, psicologia atrelada. O que eu via que a Natália já conseguia direcionar ali, ou para uma questão que eu tenho que resolver, levava para o psicólogo. Então digo que poder assim ter acesso a pessoas como a Natália nessa vida é para poucos. E graças a Deus eu digo assim que eu fico muito feliz de a gente ter se conectado, porque todos os aprendizados que você me traz nunca são esquecidos. Eu levo para as outras pessoas à minha volta, eu gosto de compartilhar. Muitas das vezes eu tenho vontade de sair falando assim no Instagram e tudo, mas eu falo assim, não sou médica, não posso ter autoridade de falar disso, mas assim, eu fico muito feliz hoje de estar podendo trazer muitas coisas da minha transformação que vieram por intermédio de direcionamento seu. E aí eu queria falar também de uma coisa que, até pegando de ansiedade novamente esse quesito de relacionamento, sobre um alinhamento da pessoa, da mulher em si, vamos colocar aqui a mulher, que a grande maioria que assiste é mulher, com o seu parceiro, para até mesmo ter um equilíbrio, porque um relacionamento não alinhado dá trocentos picos de ansiedade na mulher. Não ter o viés de comunicação, não ter aquele viés de alinhamento. E, inclusive, se eu não tivesse a pessoa hoje na minha vida tão alinhada com essa pessoa que eu sou hoje, porque eu acho que eu sempre quis encontrar uma pessoa como é que eu tenho hoje, só que antes eu não era mulher para isso. Então, por isso que eu só atraía casca grossa. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse senso até pra gente. Isso pegando relacionamento amoroso, amizades, pessoa à nossa volta, porque tudo eu acredito que impacta até mesmo para a ansiedade. O ser humano não sobrevive sozinho. Nós somos seres que precisamos do outro. Nós precisamos do outro para sobreviver, literalmente. Ah, eu quero viver sozinho, isolado, lá no alto da montanha. Você não vai conseguir. O ser humano, ele precisa do outro. E com isso em mente, a gente tem que entender que se as pessoas que estão do nosso lado, e eu não vou restringir ao relacionamento amoroso, são as amizades, as pessoas próximas de convívio diário, vocês têm que compartilhar princípios, vocês têm que compartilhar objetivos também. Se vocês têm objetivos diferentes, esse relacionamento não vai ser legal para você. Porque você quer uma coisa, ele quer outra, ou os seus amigos, vamos trazer para o campo da amizade também. Você tem uma amiga, vamos pegar lá uma amiga sua de infância, a Joaquina. A Joaquina está aqui do lado da Vitória hoje. A Joaquina, ela decidiu que ela quer viver viajando o mundo. Joaquina não quer ter casa, ela quer ser mochileira para sempre.
conhecer vários países, conhecer várias pessoas. Ela quer fazer isso sozinha, lembrando que o sozinha é em contato com pessoas de outras culturas, mas ela não quer ter uma pessoa do lado dela, tá? É para sempre, vamos dizer assim. Para sempre é muito forte, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A Joaquina vai conseguir ter um convívio diário com a Vitória? A Vitória quer crescer profissionalmente, num nicho específico. E eu não tô falando que uma tá certa nem que a outra tá errada, não, tá? A Joaquina vai ser muito feliz viajando, conhecendo outros países, fazendo trabalho social. Tem várias pessoas que fazem isso, que vivem viajando o mundo fazendo trabalho social. Olha a grandeza disso. Sensacional, você não acha? Uhum. Mas é muito difícil eu me conectar com uma pessoa dessa de forma a ela ser um apoio para mim. Porque a gente está falando de relacionamento como um apoio. Precisamos. Essa pessoa não está... Ela está vivendo outra forma de vida que não é igual à minha. Vou pegar a Joaquina de novo. Agora a Joaquina é outra Joaquina. Joaquina gosta de sair e de beber. Joaquina bebe sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, Joaquina sai, vai pra balada, bebe, gosta de ficar ali com os amigos e etc. Você vai conseguir conviver com a Joaquina? Isso de convivência me lembrou de uma coisa que é aquilo que você tem que querer muito, porque eu lembro que dessa mudança, digamos assim, que eu conheci a Natália, aí eu entrei numa parte profunda e aí você começa quando você vai fazendo a mudança em você, você vai olhando para tudo à sua volta e você sente, gente, isso aqui nada me pertence. Isso aqui nada faz sentido para mim. E quando foi esse processo de mudança, eu notei que eu perdi todo mundo, basicamente. Porque você convivia com das outras pessoas. pessoas. E aí parece que aí parece que assim, não sei o que que é, se é o universo, o que que é. Não, deixa eu ver se você quer mudar mesmo. Todo mundo começa a te dar ingresso pra coisa boa, pra te chamar pra isso, pra aquilo. Era difícil, que já chegou. Gente, eu vou contar até uma coisa que era uma fraqueza minha. Eu chorava querendo beber e querendo sair e ficava debaixo do cobertor em casa e não saía. Mas eu chorava, era uma dor, parecia que eu estava fazendo um divórcio do álcool e das saídas. Hoje eu não consigo estar em um local de zoada, bagunça, bebedeira, as pessoas falando coisa fútil, eu não consigo. Teve um dia que eu fui levar uma conhecida num local, porque ela, sabe, parece que meu corpo começou a ter alergia, a repelir. Não consigo. E aí eu queria trazer até um ponto importante, falar assim, Vitória, mas como que foi essa girada assim de mudança? Porque a Natália estava fazendo um processo de direcionamento comigo ali, e eu estava entendendo que eu precisava, eu ainda estava teimosa. Eu não me esqueço, isso eu escutei há quase 4 anos atrás. Você falou assim, parece que vai ter que te acontecer alguma coisa para você mudar. Você lembra? E eu lembro que aconteceu também. Gente, eu juro que eu saí do prédio que eu morava, fui fazer uma mudança. Eu estava caminhando normal na rua para atravessar, o pisão normal foi atravessar. Eu torci o pé, que rompeu um ligamento do pé, que foi tipo um ligamento que a pessoa só rompe jogando futebol. E cá estou eu, tive que tacar uma tala na minha perna. E eu fiquei 31 dias dentro de casa, quase ficando louca. Não podia sair, não podia beber, não podia fazer nada. Fiquei uma semana inteira chorando, enlouquecendo. Na outra semana eu comecei a entender aquilo como não, eu acho que é isso aqui que a Natália falou. Aí na terceira semana, foi na dor, foi na dor. Então, assim, porque no amor eu não tava ainda, no amor eu não tava. E a Natália ainda soltou isso, cara. No dia seguinte aconteceu. Eu falei, que boca, hein? Nossa, que horror. Parece não, até que eu queria. Mas foi. Não queria que ela passasse por isso, tá? É porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Inclusive, eu costumo dizer que os profissionais da área da saúde que conseguem transformação em mim têm que ser muito incríveis para dar conta. E aí, quando foi aquele processo, eu comecei a olhar e falei, não, a gente também tem que levar, tá, gente? Às vezes a gente tá tomando umas pancadas da vida, acontecendo um monte de coisa e começa a culpar os outros, mas eu acho que, tipo, isso é Deus, o universo direcionando, ó, começa a olhar para você. Então, foi aí que eu baixei um pouco a bola e eu compreendi. Então, muitas das vezes está acontecendo alguns impactos, algumas coisas ruins, que é a hora da gente olhar para o alinhamento, sabe? E isso tem a ver com o que você quer para sua vida. Porque eu já fui essa pessoa, gente, que saía sexta, sábado e domingo. Eu já fui essa pessoa. As pessoas que me conhecem da época da faculdade sabem. Eu gostava de sair, eu gostava de beber, já contei isso. A questão é, o que eu quero para minha vida hoje? Eu quero envelhecer de forma saudável,
eu quero continuar crescendo na minha profissão, eu quero continuar estudando, eu quero me sentir bem todos os dias quando eu levanto da minha cama, sem dor de barriga, com a pele que me agrada, porque o fato da pele não é uma questão estética, é uma questão de sintoma, né? Então, é isso que eu quero me sentir bem. E o que me faz bem hoje é a vida que eu levo hoje. E sabe Naquela o que é bizarro? época, eu era feliz saindo todos os dias e estava tudo certo. Se você faz isso e está feliz assim, tudo bem, mas existem consequências. Isso está alinhado com o que você quer para a sua vida? Se tiver, continue. Quem sou eu para falar o que você tem que fazer? E sabe o que é o doido de tudo? Essa mudança, ela não é só uma mudança, como que eu posso te dizer, física. Parece que ela é uma mudança de aura, ela é uma mudança de transformação. Porque eu olho fotos da Vitória, tipo, 4, 5 anos atrás, e aí eu vejo um olhar, um semblante diferente. Tudo isso muda. E assim, vou deixar uma pena. Por mim, eu continuaria falando assim com a Natália milhões de horas. Não, mas... eu quero combinar depois um podcast pra gente falar só sobre espiritualidade. Eu ia E falar o- isso agora! Eu conectou. juro que eu ia falar isso agora! Eu ia falar, sabe o que eu ia falar? A palavra que eu ia usar agora? E eu vou deixa aqui pra gente fazer um podcast depois só sobre esse viés do nosso despertar. Desse viés do olhar pra gente dar se conectar, da espiritualidade. Eu ia falar isso agora. Olha, tá conectado. Tá conectado. Eu queria muito um dia depois pra gente falar só sobre o impacto da espiritualidade na saúde. Que inclusive, gente, a gente falava super isso assim, até mesmo na consulta, foi trabalhando várias coisas, eu fui pesquisando várias coisas, eu fui entendendo várias dinâmicas, fui buscando essa conexão, eu falo assim que foi um processo de, primeiro vamos dar uma acessada ali no álcool, ele foi começando, foi engatando, e ali vai. Então, digamos que eu vou falar assim, como eu disse, não existe perfeição, mas hoje eu posso dizer que eu estou feliz com a pessoa que eu sou nos 6 pilares. E cada dia eu vou ajustando ali para ir melhorando e me tornando um ser humano melhor. Porque eu quero estar aí aos 90, eu quero chegar nessa idade muito bem. E até essas questões que você trouxe hoje da vitamina D e da água vai ser mais um passo que eu vou me aprofundar. Porque eu quero cada vez mais ficar melhor. Porque uma coisa que você fala assim, essa questão de procedimento e tal. Mas você tá podendo falar que você tá maravilhosa, você não precisa. Então, assim, realmente, eu não... É uma coisa que eu comecei a olhar. Antes eu tinha um olhar muito para a saúde. Eu vi que eu estava levemente sendo motivada. Aí eu falei, opa, não é aqui. Deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para cá. Porque o que adianta eu cuidar e fazer um monte de coisa e dentro de mim não tá muito bem? Exatamente. Então eu costumo dizer assim, gente, se você pode, principalmente financeiramente, ter uma médica, principalmente eu indico que a Natália é super, um profissional psicólogo ali, acompanhamento nutricional, e tá sempre ali tendo esse viés, porque o acompanhamento da Natália, eu falo assim, que é um acompanhamento que a gente também tem esse suporte dela pro WhatsApp, tem o direcionamento da homeopatia, que, gente, eu vou falar para vocês, eu vou falar da homeopatia rapidamente do meu jeito, mas aí você só finaliza com o seu, que é umas bolinhas assim, que a gente toma lá, que ela indica, tem todo um negócio, não pode pegar sol, tem que ficar guardadinho assim no escuro. E aí, parecia que isso me deixava assim, leve no outro dia, e aí parece que faz um reset do nosso organismo, que parece que é o que a gente tinha que ter com sono, que a gente não tem. Essas bolinhas fazem, você passa por um processo, e aí parecia que, não sei, me explique. Eu só sei que me dava muito bem, eu me sentia feliz e aquilo me ajudava. Isso aí é outra aula. Outra aula, tá. Outra então, aula. Hoje a gente finaliza o nosso papo? A gente finaliza. Ai, gente, eu queria conseguir continuar. Aprofundar, apenas pesquisem, vai lá no meu Instagram, tem material sobre Fala o seu arroba para as pessoas. Arroba Natália, com TH, Mangeli, com 2 L's. Como está aqui? Exatamente. E aí, para atendimento, gente, ela tem, inclusive, vou aproveitar para falar que ela fez um curso de ansiedade, que tem os 6 pilares, né, lá, que é o viés aprofundado. São quantas aulas? Ai, não me aperta sem me abraçar. É porque são muitas aulas. Não, são muitas aulas, inclusive. E é um curso de ansiedade maravilhoso, que eu recomendo também que vocês estejam conhecendo para acessar a consulta dela, acompanhamento com ela. Cliquem no link da bio e, gente, vale muito a pena. Eu tô falando para ela assim, a gente vai fazendo muitas e muitas coisas adiante. Aproveite que, por enquanto, a Natália ainda tá tendo uma certa acessibilidade, que depois não terá mais. É só entrar lá na plataforma da Hotmart, digita meu nome e vai aparecer todos os meus produtos lá. Tenho de ansiedade, tenho de emagrecimento,
Tem e-book também para quem quiser uma leitura mais aprofundada, com mais... se você é uma pessoa que gosta ali de ler mais também, tem disponível. Só digitar lá na plataforma da Hotmart meu nome que vocês vão encontrar. Outro tema nós teremos que ter de emagrecimento. Gente, então é isso. É com muita satisfação, prazer, e eu digo que esse podcast de hoje foi o que mais teve, assim, questão sentimental e autorrealização para mim, porque é uma pessoa que presenciou e viu a Vitória Jansen de hoje, e também eu fico muito feliz em trazer as informações dela, porque eu costumo dizer assim, Natália, parece que eu consigo decifrar tudo que você é. Porque ali no Instagram dela a gente olha tudo, que esse é o objetivo nosso. Agora eu falo assim, as pessoas precisam saber da transformação que você faz, não tem como a gente rotular. Vou trazer ela mais vezes, e como eu mencionei, é com muita satisfação e querendo falar ainda por mais 1000 horas, que a gente finaliza aqui. E eu espero que você goste desse podcast, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para os seus familiares, siga a Natália. E é isso, um grande beijo. E eu vou pedir só para você finalizar com uma coisa. Se você pudesse colocar uma frase, assim, bem outdoor, assim, aquele outdoor bem grandão, assim, que fosse ficar numa avenida, qual frase você colocaria? Para ter tua foto e essa frase ali do lado. Fala olhando para as pessoas, assim, aquela... A rotina inteligente é o segredo da sua saúde. Aê! Gente, então finalizamos aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!